Segundo bloco do nosso debate parlamentar sobre os 10 anos do Bolsa Família. O programa foi criado para garantir a famílias mais pobres o direito à alimentação e o acesso a serviços básicos. Desde então, quase 1.700.000 famílias, como foi dito aqui no primeiro bloco, declararam ter alcançado a renda familiar acima do limite permitido, R$ 140 mensais por pessoa, e deixaram o programa. O governo não sabe se nesses casos a renda familiar aumentou ou se o número de familiares diminuiu. Outro dado desses 10 anos é que 45% dos beneficiários iniciais continuam no cadastro. Bom, segundo o secretário de Renda e Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Luiz Henrique Paiva, o Bolsa Família não cria dependência e um dos indícios é de que 70% dos beneficiários de 16 anos ou mais trabalham ou estão à procura de emprego. O êxito do programa seria a extinção, nesse caso? Eu penso que se a nossa sociedade um dia se permitir que nós não tenhamos mais o programa, ótimo. Mas é um programa que veio para ficar. Ele precisa existir. Esse programa, ele é um sucesso internacional, inclusive. Todos, então, concordam que ele precisa existir, continuar. Mas Sem continuar. dúvida, ninguém é contra o programa. Olha, Ele precisa existir, mas ele não deveria se eternizar. Mas sendo exitoso, a pergunta é, ele já atingiu o objetivo a que veio? Não, ainda não. Bem porque esse programa, eu repito, ele é parte, Tereza disse muito bem, ele é parte de uma ação global. Ele não é apenas o programa Bolsa Família. Se nós enxergarmos só desta forma, sim. Mas ele faz parte de um procedimento que eu citei. Além dele, nós temos o PRONAF, nós temos geração de emprego, nós temos aumento real do salário mínimo. Ele faz parte, inclusive, de fortalecimento da economia popular, do fortalecimento da economia nos menores municípios. Eu vou citar um exemplo que o nosso telespectador vai ver bem. Eu estive viajando esse final de semana e final de semana passado. Eu fui na cidade de Muzambinho. Eu fiquei abismado de ver. A cidade de Muzambinho tem 38 milhões na cidade de PRONAF esse ano. 38 milhões. Faz com que a cidade se alimente, do ponto de vista financeiro, do recurso que vem do PRONAF, que é um recurso para o pequeno produtor. Na cidade Espera Feliz são 44 milhões. E quando você vai percorrendo os municípios, você vai somar 4 milhões de PRONAF num, 1 milhão do Bolsa Família no outro. Então você tem também um crescimento do mercado interno que nas palavras do presidente Lula, o pobre salvou o Brasil da crise. Talvez seja isso que muitos economistas não entenderam o dinamismo da economia brasileira. E a divisão de renda que nós tivemos, ela foi fundamental até para que o Brasil continuasse seu crescimento. Mas a desigualdade diminuiu? Evidente, 39 milhões. Não foi só a pobreza que diminuiu? 39 milhões, sim, o dado da pobreza, o dado da divisão de renda que você colocou bem. Os 20% mais pobres cresceram 70 vezes mais a sua renda do que os 20% mais ricos. Então nós tivemos também uma divisão de renda. A desigualdade em Minas Gerais diminuiu mais do que no Brasil. Isso aí está provado pelos índices Gini, que em Minas Gerais diminuiu em torno de 11,3% e no Brasil em torno de 10%. Agora, o que o deputado Rogério Corrêa está dizendo aqui, o que a gente precisa na economia do país é parar com esse estímulo à gastança, a gastar cada vez mais ao consumo, porque isso está trazendo a inflação. E a inflação é um problema muito grave, porque a inflação atinge a todo mundo. Nós estamos falando aqui sobre Bolsa Família, mas ele está fazendo considerações de natureza global, e aí a gente tem que considerar também o quanto que as atitudes adotadas no governo Fernando Henrique e no governo Itamar Franco influenciaram para a melhoria da qualidade de vida do brasileiro. O caso do Plano Real, da Lei de Responsabilidade Fiscal e tantos outros. Não teríamos essa estabilidade, essa melhoria de condição de vida do brasileiro de um modo geral. Eu queria dizer aqui o seguinte, deputado, eu discordo da sua avaliação no seguinte ponto. Essa grande crise mundial, o Brasil, ele não está nessa crise como o mundo inteiro, não é? Realmente, como disse o Lula na época, é uma marolinha, por causa do investimento, sobretudo no comércio. E, inclusive, nas pequenas cidades, os recursos do Bolsa Família, entre outros, aquece o comércio e faz com que realmente aqueça, inclusive, o número de empregos. Nós temos quase
pleno emprego. Então, são essas outras questões que eu queria colocar na discussão. Só um minutinho que eu... E aí, além disso, eu gostaria de frisar o seguinte, outro investimento do governo federal é em escolas de tempo integral. O governo federal, a Dilma agora como presidenta, está investindo, está disponibilizando para os municípios um recurso, não é total, o município também tem que dar uma contrapartida para ter o escola de tempo integral. Por quê? Isso aí vai, além de garantir principalmente as famílias do Bolsa Família, que são prioridade entre todas as outras, também a questão, como foi colocado aqui, do crack. Porque a questão do crack é um câncer social. E, por exemplo, eu quero só encerrar e citar uma situação de Betinho, uma questão concreta. Né? Lá, a Escola de Tempo Integral, que foi denominada Escola da Gente, um programa que, nesse contexto, com esse nome, foi criado com a prefeita Maria do Carmo, né? Agora na gestão anterior, que ela, inclusive, acho que todo mundo sabe que é minha irmã, então, por isso, eu acompanhei muito de perto, além de ser parlamentar, que mora em Betim há mais de 40 anos. E agora, infelizmente, e aí a gente viu que a questão da violência, como caiu a violência, 16% os crimes violentos, por causa dessa situação. Uma questão de escola. O Brasil precisa de escola de tempo integral, que outros países, né, já têm há muito tempo. Mas, infelizmente, depois, nesse governo agora, nós perdemos a eleição. Infelizmente, o governo, independente de questão partidária, o governo que ganhou lá agora, não parou com a escola de tempo integral, a escola da gente. Tem outras prioridades, a questão de prioridade. Não tem dinheiro para tudo mesmo, lógico. Então, o que é prioridade? Eu acho que os governos municipais têm que priorizar a educação também para conjugar esforços com o Bolsa Família e com os outros, né, com os outros programas. Então, eu queria deixar isso aqui registrado. Realmente é um problema localizado, mas que é grave. Deixa eu só fazer um registro aqui, um gancho aqui, que trouxe a questão dos municípios. E aí que eu quero chegar no Bolsa Família. Pacífico todos entre nós aqui, e todo mundo. Bolsa Família é necessário, é um bom programa. Precisa ser aperfeiçoado, né? A pessoa que recebe, né, essa concessão do Bolsa Família, ele não pode ser escravizado pelo programa e se eternizar nele. Então, precisamos aperfeiçoá-lo de forma a incentivar a produção, geração de emprego e renda, e a pessoa consiga sair do programa. Temos que aperfeiçoar, atingir esse objetivo, que nós não estamos percebendo. Mas, letra B, no contexto da municipalização. O deputado Rogério Correia disse aqui que é um conjunto de programas que falam uma rede de proteção social. Verdade. E, na verdade, são programas de transferência de renda. Agora, qual é o preço disso? É necessário? Temos que estimular as pessoas a saírem do programa. Porque, na verdade, o governo está todo ano desembolsando, dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro, dando dinheiro, e a balança comercial se estoporando. Nós, a continuar como estamos, daqui a poucos anos estaremos como a Grécia, vamos estar quebrando. Quer dizer, é importante ajudar as famílias pobres? Temos que ajudá-las? Temos, mas temos que incentivá-las a sair da pobreza. Elas não podem ficar eternamente dependentes desses recursos que o governo federal fica injetando. E sair da ociosidade. Ninguém quer ficar ocioso. Aquece a economia, foi isso que a Grécia fez, quebrou. Chega um momento que o governo não tem dinheiro para dar mais. Esse é que é o problema. Eu só gostaria de fazer uma consideração sobre o que a deputada Maria Tereza colocou, com referência à escola de tempo integral. O governador Aécio Neves começou em Minas Gerais. Minas Gerais foi pioneiro no governo Aécio para o aluno com 6 anos de idade frequentar a escola. E a partir daí, a escola integral também se intensificou em Minas, tanto que Minas Gerais tem ganhado os primeiros prêmios na educação em nível nacional. E o IDEB, que é do Ministério da Educação, é que está atestando isso. Os primeiros anos de ensino fundamental, Minas Gerais, primeiro lugar no Brasil. Nos últimos anos do ensino fundamental, Minas Gerais, segundo lugar no Brasil. E no ensino médio, Minas Gerais, terceiro lugar no Brasil. Pois não, deputado Rogério, estava pela ordem, né? Pontos de vista diferentes, né? A Grécia está falida agora, como toda a Europa, mas não é por causa da política de transferência de renda, não, pelo contrário. O que tem levado a Europa a estar no patamar que está é exatamente o outro projeto, que o Brasil já esteve com ele e faliu também, que é o projeto neoliberal. Não, a Grécia não. Este faliu. A Grécia não é Grécia, Portugal, Espanha, França, Itália. A Europa está numa crise desenfreada do governo. A Europa está numa crise internacional. A Grécia foi gastança desenfreada. Que é a crise que a Dilma está fazendo aqui. Não, é a crise do projeto neoliberal. É o que o FHC fez aqui. Isso é que levou a Europa à crise. E levou a Europa, como levou o Brasil à falência. Essa conversa você dividir renda,
não causa crise. É isso que o Lula conseguiu mostrar. Dividir renda. Dividir? Não, mas vocês são ansiosos, eu escuto. Não, pois não. Parece que eu falo muito, mas é porque eu sou interrompido muito. Eu tento falar e consigo. Eu estou dizendo o seguinte, o programa de divisão de renda, e quando você divide renda, você aquece a economia. Foi essa diferença que o presidente Lula colocou. E, portanto, o Brasil, estando o Brasil, calma, deputado, estando o Brasil dividindo renda, o Brasil vai aquecer a economia. Essa é a lógica da política econômica posta. Então não corremos o risco de ser como a Grécia. Acho que corremos o risco de ser como a Grécia se nós pararmos de fazer investimento social e encurtarmos as rédeas do desenvolvimento e provocarmos recessão econômica, que é o que a Europa está fazendo com o modelo neoliberal do Fundo Monetário Internacional. Então eu queria fazer esse destaque. A outra, em relação à questão da educação, é só um dado interessante também do Bolsa Família. Para vocês terem uma ideia, a taxa de mortalidade para os integrantes do Bolsa, que recebem Bolsa Família, diminuiu 17%. Mas é claro, você foi um efeito fundamental. Está tirando da miséria e da fome. Por isso que eu estou dizendo o importante do programa. E nós tivemos um recorde agora do Enem, né? 7,8 milhões de estudantes fizeram o Enem, que nós vamos ampliar e muito o número de estudantes, e daí são muitos do Bolsa Família, que estão indo para o ProUni e para o FIES. Nós vamos inteirar 2 milhões de estudantes. Então são efeitos positivos também do programa Bolsa Família. E isso isso não é igual ao do Anastasia, que é aquele que a propaganda na televisão diz uma coisa e a realidade é outra, não. Hein? Bom, aqui eu queria só dizer o seguinte, além de tudo, então, o deputado, a questão da escola, infelizmente lá em Betim, aí não estou querendo localizar, mas é um fato que eu tenho que mencionar onde eu moro. Então lá, infelizmente, ao invés de ter a escola de tempo integral, o governo municipal acabou com a escola de tempo integral. Foi o contrário que o senhor falou que foi colocado aí. É um fato real lá. Então, outra coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte, o governo atual, não é que Maria do Carmo criou a escola da gente e agora está paralisada até maio. Nós já estamos no final de maio. E isso aí, independente de ser uma questão política, de disputa política, mas é muito grave porque exatamente afasta os jovens do crack, possibilita fortalecer realmente o programa, levar as crianças e os jovens além da escola, cursos técnicos. E não tem outro caminho, gente. Passa pela educação. Por isso que eu tenho debatido nessa casa a questão dos 100% dos royalties do petróleo futuro para a educação. É uma coisa assim que tem que ter coragem. Tereza, foi aprovado ontem na comissão do Senado, viu? Tá. Pois aprovou que ótimo. E encerrando aqui, hoje, deputados, a metade, 50% dos empreendedores individuais foram formalizados nesse período. Quer dizer, foram incentivados a formalizar. Isso é muito importante, porque vai dar realmente a eles condições de cidadania, de aposentar, de ter direitos sociais. Isso é incentivo também do governo federal. E os governos municipais coordenarem o programa Bolsa Família, isso é positivo demais, porque, inclusive, é uma ação realmente republicana, independente do partido do prefeito, o senhor sabe. Inclusive, o Patrus fez isso. Ele fez isso muito bem. São todos municípios de maneira republicana. Isso é muito positivo. E nós defendemos que as coisas acontecem, os fatos, no município. Então, o município que conhece as famílias, que tem condições, é lá que as coisas acontecem. Mas o município tem que pagar o servidor para fazer o cadastro. Cada um faz a sua parte, né? Isso aí é uma parceria. Bom, com a economia crescendo menos, a geração de empregos no interior e nas periferias diminuindo, não vai ficar cada vez mais difícil para essas famílias inseridas no Bolsa Família abrirem mão do repasse? Só um detalhe, emprego diminuindo menos onde, né? Porque aqui no interior e nas pelo periferias. Contrário, o Brasil nunca teve um índice de emprego tão grande como agora. É o maior índice de emprego do Brasil de todos os tempos. Comemoramos mês passado de novo um novo recorde. Mas com a economia crescendo menos, deputado, isso é algo inevitável, não? Porque aí é que está. Há um desentendimento sobre o que é o poder da economia popular que nós temos hoje. Então, a geração de emprego no Brasil é recorde, não é à toa, não há diminuição de emprego no Brasil. A opinião do senhor... Há diminuição de emprego na Europa, lá sim, está com 25%, 30%. Está exaurindo. Exaurindo como mês passado foi de novo recorde de emprego?
Minas Gerais teve mais do que no Brasil. No Brasil, o índice de Minas, emprego foi maior. É engraçado, emprego só Nós cresce em Minas. No estamos Brasil, o felizes. PSDB acha que Querendo decresce. Minas É bem. muito engraçado. É claro que cresceu no Brasil inteiro. O deputado Rogério Correia, Esse dado ele foi- mexe e vira e invoca com o PSDB. A questão não é essa, não. A questão Não são tem hora dados. nenhuma Os PT. dados é de que houve aumento de não emprego. É PSDB, não sei. Estou corrigindo um dado, que houve Não. aumento de emprego. Pois não. Os dados em Minas mostram que em Minas Gerais o índice de desemprego caiu para 4,8%. Isso, caiu. De 2003 para 2013, exatamente nos governos Aécio Neves e Anastasia. O governo Lula e No Dilma. Brasil Só para foi fazer uma diferente, também defesa diminuiu aqui. o desemprego. mas no Brasil a taxa está em torno de 6, Cinco. 7. Não, em Cinco, torno de 4, 6, 8, 7. 5. Em Minas Gerais, 4. O que Então, eu mas quis diminuiu colocar- de maneira geral, isso nós É. concordamos, tanto no Isso, Brasil não. quanto em Minas. E o que eu quis... Aqui, Não, esse dado que eu quis mas tá dizer. bom, mas Não, o que eu foi quero sim, não aqui, vou mas eu quero dizer o esclarecer, já seguinte. tá tudo Eu quis resolvido. dizer foi esse Os dado. O programas desemprego econômicos no Brasil não, está mas diminuindo. Os noticiários infelizmente. econômicos estão mostrando que nós estamos começando a sentir... Foi nesse sentido que eu quis colocar. Um tá tudo início de certo. crise. Estamos começando a sentir... Existe. Todos os informes econômicos estão dando Não conta vi os disso. informes econômicos, não. De Então início você não de tem crise isso. do ponto de vista de emprego? De tudo. De jeito tudo. nenhum, Básico não há comercial está ilusão crise. degringolando, a Forma Petrobras alguma, despencando, que está despencando? tudo, os preços, Isso a é só inflação no mundo está do chegando. PSDB, porque no mundo real das Não tem pessoas, inflação, o Brasil então, tem no mundo. melhorado. No A inflação conto de no Brasil fadas tá do PT, completamente então não há soberba. inflação. Ele então. diz que não deixa Sob falar. controle. Ele não está deixando o deputado Lafayette falar. Então, aqui, Não, no não, conto de deputado. fadas do PT não tem inflação. A dona de casa está reclamando a inflação do preço dos alimentos. Está, e a maioridade. Eu quero dizer o seguinte, os informes econômicos mostram um desaquecimento da nossa economia. Reflexo da crise mundial? Pode ser que sim. O fato é que está havendo um desaquecimento da nossa economia. É só conversar com os empresários, com os lojistas, todos mostram que está havendo uma diminuição da compra, ou seja, do dinamismo da nossa economia. E aí a pergunta da Helena, com essa queda do dinamismo da economia, não será mais difícil das pessoas abandonarem o Bolsa Família? O meu pensamento é o seguinte, o Bolsa Família, é o que eu volto a insistir, é um programa importantíssimo. Você tira pessoas da miséria, a pessoa melhora a condição de vida, melhora a saúde, tem possibilidade de estudar, e quem está alimentado pode estudar, quem não está, coitado. Então, melhora os miseráveis? Lógico que melhora. E agora, mas nós vamos eternizar isso porque não há divisão de renda, ao contrário do que o deputado Hélio Correia falou. O que é o governo federal pagando, tirando do tesouro e pagando. Ninguém está deixando de ganhar por conta disso. Não há nenhuma divisão de renda. Rafael, Quando o deputado Rogério Correia fala que a divisão de renda é benéfica, concordo 100%. Mas o Bolsa Família, esses programas, essas redes de proteção social, não provocam divisão de renda. Claro que Ninguém que está provoca, ganhando Rafael. muito deixou de ganhar. Me Ao permite- contrário, os bancos estão explodindo de lucros. Mas os de baixo cresceram a renda Graças, mais. é verdade. Graças ao houve quê? divisão de renda, porque- Não, o que há é um porque isso são incremento na recursos. renda dos mais pobres, graças aos recursos do Tesouro que são Isso. colocados. Então, É e isso. esses recursos Não é do Tesouro divisão. vieram de impostos, etc. E Exato. retirados de um determinado setor, Até quando foram colocados o a governo mais no setor federal mais baixo, vai o que significa conseguir divisão de renda. ficar bancando isso? Então, daí que é a necessidade que eu quero colocar Se for aqui. o governo do PT, a Vamos necessidade passar para o de deputado Bonifácio agora a estimular as palavra. pessoas a saírem do programa. E isso nós não vemos acontecer. é o sinão do Deputado PSDB Bonifácio. sempre em relação ao Se programa. nós deixarmos, o Rogério fala o tempo todo e nós não conseguimos argumentar aqui. O tempo é seu. Então deputado. tá. O que o deputado Lafayette está falando, e eu concordo plenamente, eu quero acrescentar a estes argumentos aquilo que nós falamos no início. A política do governo atual, do governo Dilma Rousseff, estimula o consumo e a gastança cada vez mais. Estimula os estados a tomar empréstimos. O dinheiro, os estados estão numa situação extremamente difícil. Por quê? Porque a arrecadação está 70%, a arrecadação de todos os tributos, 70% em Brasília. E estimulando o consumo, estimulando os estados. Os estados não têm alternativa, estados e municípios. Se não buscar empréstimo, porque senão não tem condições nenhuma de administração. Enquanto isso, o consumo. Veja a contradição. O governo federal estimula o consumo, estimulando o consumo, como é que vai... O Bolsa Família tem que aumentar cada vez mais. A pessoa tem que ter dinheiro para consumir. E o governo federal está estimulando cada vez mais o consumo, como uma política adotada pelo governo atual,
condenada na maioria dos países da Europa, países americanos e assim por diante. Isso é que não pode continuar Eu ainda acontecendo. queria sugerir para a gente falar sobre o Brasil carinhoso, que é também uma das Helena, etapas. só uma visão Olha, diferenciada desta questão, porque realmente é importante. Talvez aí esteja uma diferença grande nossa. O governo estimula, é verdade, estimula o desenvolvimento e por isso estimula-se o consumo, mas é o estímulo do desenvolvimento. Se nós não estimularmos o desenvolvimento, nós cairemos no programa da recessão econômica, que é o que a Europa faz hoje. E é o que o PSDB fez. Recentemente, um editorial do jornal o Globo chegou a sugerir, inclusive, o aumento do desemprego como forma de frear a inflação. É uma visão. A visão nossa é que nós precisamos estimular o desenvolvimento exatamente para que, gerando mais emprego e divisão de renda, a gente não tenha que julgar o país num processo recessivo. Essa diferença existe entre PT e PSDB e foi clara entre Fernando Henrique e Olha só, eu quero, olha aqui. Só uma questão. Ele teve o direito de responder, Todos eu nós preciso queremos responder o que ele falou. Rapidamente, então, deputado, que aí eu preciso passar a palavra para a deputada É Maria. só uma questão aqui. Não, só Eu que, estive- Um parênteses para o senhor e depois a palavra à senhora, deputada Eu Maria quero Tereza. falar com você, telespectador. Só parênteses, Dentro da sua casa, se você estimula os seus filhos a gastar mais, você está fazendo, dando um bom conselho? É o que o governo federal está fazendo, estimulando cada vez mais a gastar, mas está errado. Por isso que a inflação está voltando por aí. Não é a política certa para a economia. Pois, Eu queria deputada Maria dizer também Tereza. para todos os telespectadores duas questões. Uma é a construção. Eu estive essa semana numa inauguração de uma nova agência da Caixa Econômica Federal em Betim, lá no bairro São Caetano. Então eles disseram, nunca houve tanto investimento em casas para baixa renda, né, no país inteiro. Então eu quero, para aqueles que nos veem, investir em casas, isso é gastança? Não, isso é garantir direito aos trabalhadores e trabalhadoras desse país de ter casa própria, não é? Baixando o juro. E agora também a gente vê que direito, a presidenta Dilma está garantindo direito que o pobre tenha geladeira, tenha televisão, e leve os filhos para a escola, tenha direito a uma condução digna para levar o filho. Então, é diferente, é a interpretação, deputado. Com todo respeito a Vossa Excelência, com certeza, como pessoa, como a gente sempre conviveu bem nessa casa, todos nós aqui, é uma questão de interpretação política para nós, né, para nós, partidos trabalhadores, de outros partidos, e não querendo fazer partidarizar, mas como o senhor está colocando em termos de projeto, nós estamos fazendo diferença de projeto. As mesmas ações são interpretadas de uma maneira e de outra. E para nós interpretamos isso como trabalhar para garantir direitos àqueles que nunca tiveram direitos. É lógico que a situação de 70% dos impostos lá em Brasília são de dezenas de anos, que nós temos que rediscutir a questão federativa, nós estamos aí, nós estamos juntos para discutir, mas é uma situação que não é de hoje, e é uma situação que hoje a presidenta Dilma, a primeira mulher presidenta, me permita isso, né, e me orgulha muito isso, né, qualquer mulher, que tem focado a questão da educação como prioridade, que tem focado o combate à miséria. Então, ela defende. Eu quero mais uma vez convidar Vossa Excelência e todos os deputados para conhecer as casas na zona rural que estão construídas inúmeras, inclusive lá onde eu fui nas bases do Rogério esse final de semana, viu, Rogério? Então, as casas, Piracema agora, né, Piracema mais perto de nós é Piracema, conhecer as casas, a alegria das pessoas da zona rural, porque nunca tiveram uma casa, nunca tiveram um chuveiro. Uma senhora encerrando, de 60 anos, num dia de uma inauguração lá em Caratinga, das casas, pelo amor de Deus, vai embora depressa que eu quero tomar um banho de chuveiro, porque eu nunca, aí fazendo uma exceção, não estou generalizando que todo mundo é assim, não. Mas há casos que eu nunca tomei um banho de chuveiro, uma senhora de 60 anos. A gente vê a grande disparidade que a gente vê ainda na zona rural. É isso que a presidenta Dilma quer acabar e está acabando com isso. Não, acabando não está, não. Tá acabando. Senhores, Aí é que nós o que discordamos. está acabando Só é na o tempo teoria. do nosso programa. Esse sim está acabando. Eu tenho, assim, 15 segundinhos para cada um, só para dar um recadinho final para o pessoal de casa. Vou começar pelo seu deputado Lafayette, mas é rapidinho mesmo para dar tempo de todo mundo falar. O programa Bolsa Família é importantíssimo. Ele tem trazido benefícios a milhões de famílias que estavam na extrema miséria. Porém, ele não pode ser o fim em si mesmo. Ele já existe há 17 anos e é preciso ser reformulado, não extinto. É preciso que o governo trate essas famílias
de maneira a estimulá-las a buscar renda e emprego e não ficarem eternizando-se no Bolsa Família, passando de geração em geração. Obrigada, deputado Lafayette. Pois não, deputado. Eu quero encerrar pedindo a Deus que abençoe a presidenta Dilma, todo o governo federal e todas as pessoas de boa vontade nesse país, inclusive todas as autoridades que realmente têm esse compromisso com uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária, que o Bolsa Família realmente possa continuar sendo um sucesso, que cada vez mais atinja o objetivo de tirar as pessoas da miséria, as famílias, mas também cada vez mais seja um programa de construção de cidadania, de pessoas empregadas, de jovens estudando, que já está acontecendo e nós queremos cada vez mais no ProUni, formando médicos, engenheiros e todas as profissões. Obrigada, deputada. Deputado Bonifácio. Concordo que o Bolsa Família é um programa muito bom, não pode acabar, beneficia as pessoas mais carentes, evita situações constrangedoras para as pessoas mais carentes. Agora, precisa sofrer algumas alterações. Ele não pode ser utilizado como motivo eleitoreiro ou eleitoral, em hipótese nenhuma. Ele tem que ser um fim, ele tem que ser dedicado a quem mais necessita. Agora, precisa trabalhar cada vez mais para que a pessoa precise cada vez menos do Bolsa Família. Com referência às casas no meio rural, eu continuo discordando. É preciso construir casas no meio rural, mas para que a pessoa não fique morando em chão batido e casa coberta de capim, para que as pessoas fiquem no meio rural, encontrem meios de ficar com qualidade de vida no meio rural. E isso não está acontecendo. Obrigada, deputado Bonifácio. Terminamos então. Deputado Rogério, por favor. O programa Bolsa Família é um sucesso, assim como foi um sucesso o governo do presidente Lula e é um sucesso o governo da presidenta Dilma. Mas exatamente porque articula o programa Bolsa Família com uma série de ações de divisão de renda no Brasil. Isso tem feito com que o nosso governo consiga aquecer a economia. E aquecer a economia não é gastança. É engraçado, quando o pobre começa a ter direito, aí se considera gastança. Gastança é o que o rico faz para além daquilo que são direitos dos pobres. Bom, esse foi o nosso Assembleia Debate sobre os 10 anos do Bolsa Família. Agradeço muito a presença dos deputados Bonifácio Mourão, Lafayette Andrade, Maria Tereza Lara, Rogério Correia. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou. Na semana que vem nós voltamos com o debate parlamentar com outro tema. Então não perca, a gente se vê. Tchau.